estava em 1979 na PUC São Paulo, fazendo mestrado em filosofia, aturando lá as aulas do Gianotti. Piorou muito de lá para cá. É um dos até que defendem que a filosofia não devia ter voltado ao ensino médio, mas naquele tempo ele ainda lia Marx, era um pouco mais materialista histórico do que depois se fez ao longo da história. Então eu resolvi, naquele momento, fazer filosofia, mas sempre fui, por militância política, adepto do debate, do diálogo, da conversa. E estava se instaurando na PUC a primeira turma de doutorado em educação. Eram 11 alunos, 8 dos quais orientados por Demerval Saviani. E eu estava sempre muito mais com eles do que a turma da filosofia, até que um dia, numa assembleia na PUC, porque eu representava os alunos na assembleia e o Saviani representava os professores naqueles momentos de luta política que se travavam na PUC, e ele disse assim: o que você está fazendo lá na filosofia? Vem para cá. Eu tinha feito licenciatura em filosofia. Para subsistir em alguns momentos fui professor de filosofia, e decidi aceitar o desafio de acompanhar essa caminhada da educação. Naquele momento as mesmas leituras eram comuns, mas com o passar do tempo fui criando a minha visão crítica sobre a teoria, acrescentando algumas críticas pontuais, mas me senti na obrigação de só fazê-las se o Saviani pudesse acompanhar esse debate e esse diálogo. Quando cheguei agora na Unicamp, ele disse: olha, eu te orientar eu não posso. Seria muito cabotico, você vai falar da minha proposta e eu vou te orientar. E nós estávamos falando isso ao lado do professor César, que é o chefe do departamento de Filosofia e História da Educação, e o César disse: não seja por isso, eu te oriento. Aí o Saviani disse: bom, então eu aceito ser co-orientador. Então eu posso dizer que eu tenho a honra de ter sido orientado por ele anteriormente e agora tê-lo como meu co-orientador. Olha que chique. E isso foi muito bom, porque ele sabe das minhas inquietações com relação à caminhada que ele vem fazendo. Então minha tese está ali resumida, na introdução nós vamos deixar de lado. E o que eu vou pretender tratar com vocês no contexto sociopolítico, porque nós, materialistas dialéticos de prática, não de teoria, sabemos que o homem é um ser circunstanciado, que para entendê-lo eu preciso entender as circunstâncias em que ele vive. E como diz Marx, se eu quero entender a sociedade, eu não tenho que procurar o que dela se diz, as palavras, mas a maneira como os homens fazem para viver, porque é ela que vai determinar a consciência do homem, e não o inverso, como pensam os idealistas, como o grande filósofo Hegel, o grande professor e orientador de Karl Marx, né, que era um grande idealista. E seguindo um pouco essa tradição filosófica de que os alunos tentam superar os mestres, eu tento acrescentar algumas pinceladas na pedagogia histórico-crítica. Passo pelos fundamentos, que se consubstancia fundamentalmente pelo materialismo histórico-dialético, que foi até a primeira proposta do Saviani, que era a pedagogia dialética. Depois ele explica nos seus livros por que ele muda, por que esse termo não era adequado, por que esse termo se permitia várias leituras do que seja dialético, desde a visão que os gregos tinham, como Heráclito, né? Dialética como debate, até Hegel, que é sim o grande iniciador da metodologia dialética, e aí depois Marx vai e diz: opa, tem uma inversão aí. E assim como Platão tentou superar Sócrates, Aristóteles, Platão, indo além, negando as suas teorias, eu não nego a teoria materialista dialética,
mas eu acrescento algumas provocações e tenho o prazer de discuti-las diretamente na fonte. Depois vamos fazer uma caminhada pela teoria do conhecimento, um pouco da questão epistemológica, que está contido na teoria, não com tanta transparência quanto o materialismo histórico dialético, aí na teoria dialética do conhecimento e na teoria histórico-cultural do Vygotsky, da escola de Vygotsky, dos seus seguidores, principalmente de Streck Makarenko, que eram as grandes leituras da época. Está aí colocado qual é o meu objetivo, e aí nós já vamos começar já. Aqui como professor, acho que a gente nunca deve falar sem anunciar o que vai dizer e o caminho que vai percorrer para que se estabeleça uma igualdade. Sabemos todos agora o caminho que vão percorrer, senão só eu sei, eu falo e as pessoas ouvem. Isso é um compromisso político enquanto professor. Sempre declarar minha posição, o meu caminho, para que as pessoas de antemão digam: bom, eu não sou materialista. Ótimo, mas eu sou materialista dialético. E fico, às vezes, um pouco preocupado com a capacidade que nós temos de discutir a dialética, mas com a pouca capacidade que temos, e me incluo, de discutir dialeticamente. Uma coisa é falar sobre dialética por uma visão. Ontem mesmo, o palestrante da noite, que falava sobre Gramsci, falava que a grande crítica que se faz no Brasil é que Gramsci serve a todos os públicos. Os liberais utilizam, a esquerda radical utiliza, todo mundo utiliza Gramsci, claro, porque cada um faz a sua leitura. Então, para que não haja equívocos, a minha leitura é do materialismo histórico e dialético. Aos poucos eu vou entregar um pouco da minha história de vida, porque é ela que vai justificar a própria teoria. Bom, isso posto, o meu objetivo não é discorrer nem deixá-los nessa 1 hora, 2 horas, um pouco mais que teremos juntos, doutores na teoria. Mas me propus, e aí vocês já podem começar a opinar, a oferecer alguns subsídios de leitura, de textos, que acompanharam a caminhada do Saviano e desses 8 alunos de primeira turma de Filosofia da Educação da PUC, que foram gestando essa teoria. Saviano é quem dá o nome, em 79 é quem lança, mas há um grupo que vem caminhando com ele, que vai se expandindo, e hoje já tem no Paraná muita gente trabalhando nessa questão também. Então está aí o objetivo. Se vocês a qualquer momento acharem insuficiente, por gentileza, ala, fala, grita, esperneia, repõe, e nós vamos conversar. Então, na realidade, a minha proposta é de uma conversa sobre essa teoria, tentando trazer o que eu possa contribuir, e vocês contribuam, por gentileza, na parte mais importante, que é quando eu parar de falar e nós debatermos. Então, a minha fala inicial é provocativa. Provocar o debate que vem depois, que para mim é o que importa. Quem tiver um pouco mais de paciência, no segundo momento, que é hoje à noite, levanta um pouquinho o texto, por favor, aí sim eu vou falar de algo que hoje não necessariamente falaremos, sei que vocês perguntem, que é a questão do ensino da filosofia nessa perspectiva. Essa é a contribuição que eu tento trazer, né, para essa teoria. Aí, à noite, nós vamos caminhar um pouco sobre a concepção de filosofia de Gramsci, voltar um pouquinho lá na Grécia para verificar que a filosofia, na realidade, quando nós nos reportamos ao conhecimento, há 3 palavras gregas que significam conhecimento, que justificam, inclusive, um texto do Gramsci e um livro do Deleuze-Saviano, Educação do Senso Comum, doxa, opinião, senso comum, a consciência filosófica, a episteme, conhecimento científico, conhecimento elaborado, passando pela sófia, ou sofia, que é o conhecimento acumulado ao longo da vida.
No começo, com os gregos, havia uma ligação muito grande entre Sófia e Episteme. Vários filósofos, como Aristóteles, falam, trabalham, escrevem, debatem sobre ciência. Então, juntava-se o conhecimento ao longo da vida com o conhecimento científico. Hoje, a proposta do Demerval Fabiani é trabalhar a episteme. E ele diz: o fato de que você seja mais novo não significa necessariamente que saiba menos. A ciência tem esta possibilidade. E como a grande, imensa maioria do nosso povo ainda não consegue chegar à escola, 51% está entre 17 idade que estaria no ensino médio, está no ensino médio, ou seja, nós temos quase metade dos brasileiros que poderiam estar no ensino médio fora da escola. Segundo dados de 2009, que é o mais recente, a cada 10 alunos que entram no Fundamental 3 chegam no ensino médio, o que significa que 70% do povo brasileiro fica excluído desse processo de escolarização. Então essas questões vão se colocando. Aí vem o ensino e aí depois à noite, quem tiver paciência pode vir contribuir também com esse debate. Bom, vou começar dizendo da razão teórica que me fez aceitar. Nós temos como tema desse encontro Filosofia Política, relações de poder e prática social. A teoria pedagógica histórico-crítica pretende exatamente trabalhar com a questão da prática social. Então achei que era oportuno, que é uma teoria que está contemplada aí no tema da terceira jornada. E propõe, para começar a esquentar as nossas baterias, que a prática social seja o começo e o fim do método que vai ser proposto. Hoje eu vou mencionar, à noite nós vamos discutir. Mas que essa prática social, que é o começo e também é o fim, diz Saviani numa leitura dialética, que ela é e não é a mesma. E aí já mostra que a grande categoria que está por trás é a categoria da contradição. O quanto é que nós conseguimos trabalhar as contradições que são inerentes à matéria e ao homem. É a mesma, uma vez, aí quando eu for ler, porque aí é o Saviani falando, então alguns trechos farei isso. É a mesma, uma vez que ela própria constitui ao mesmo tempo o suporte e o contexto, o pressuposto e o alvo, o fundamento e a finalidade da prática pedagógica. Prática pedagógica. E não é a mesma se considerarmos que o modo de nos situarmos no seu interior se alterou qualitativamente pela mediação da ação pedagógica. Saviani vai colocar então a educação como mediadora, como algo que intermedia aí o processo de nos formar seres humanos. E já que somos, enquanto agentes sociais, elementos objetivamente constitutivos da prática social, é lícito concluir que a própria prática se alterou qualitativamente. Esse é um trecho que está em Escola e Democracia, que é um libelo que o Saviani lança a proposta da teoria histórico-crítica. Então, para aqueles que estão começando nessa discussão, Escola e Democracia, eu diria, é o primeiro texto a ser lido para entender essa concepção, porque ali ele faz o lançamento da ideia elaborada. Mas uma coisa me chama a atenção. Nós temos poucos teóricos. E de repente olho para o Saviani, da altura do seu 1,5 m, e fico pensando como é que alguém dessa envergadura física consegue ter uma envergadura